Deus. Aleluia, amados. Glória a Deus. Obrigado, obrigado. Ixi, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Pode se assentar, toda a reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler 10 versículos aqui em Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, de 1 a 10. De 1 a 10. Em 2 trechos aqui, os tropeços e o maior no reino dos céus. Eu coloquei o tema dessa mensagem como cuidado com as ciladas, né? Cuidado com as ciladas. Diz assim, o maior no reino dos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você ao tropeço, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco e aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se um dos teus olhos leva você a tropeçar, arranque e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com só um dos seus olhos do que tendo os 2 e sendo lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos, não desprezem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá no céu, veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Senhor Deus maravilhoso, esta é a tua palavra, Pai. Pedimos que nesta manhã o Senhor possa falar ao nosso coração através da tua palavra. Nos ajudar, Senhor, a compreender esta tua palavra, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém. A Karina, o Brian e o primo pediram oração pelo Brian, passou bem ontem. E ele está internado também aí nesta manhã. Está se recuperando, já está com a saturação melhor. Mas ontem não estava bem não, e quando eles foram pronto-socorro, o médico pediu para ficar lá de ontem para hoje, então pediu oração, essa manhã ela mandou para a gente, e orar aí por ele também, pelo Brian, tá? E aqui fala de crianças, né? Aqui é uma pergunta interessante, falando do reino dos céus. Eu sei que muitos às vezes não se preocupam com o reino dos céus, ou o que é o reino dos céus, mas os discípulos de Jesus tinham uma preocupação constante com o reino dos céus. A mensagem de Jesus, né, no seu ministério, é: o reino dos céus está próximo. E era uma preocupação constante das pessoas que chegavam a Jesus e dos seus discípulos também. Como eu faço para adquirir a vida eterna? Como eu faço para nascer de novo? Como eu faço para ir para o reino dos céus? Ou quem é o maior no reino dos céus?
Também era uma preocupação lá. Quem estaria lá? Quem seria o maior? Como eu faço para chegar? Como é o reino dos céus? Jesus, em muitas palavras, falou: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um homem. E assim ele foi falando diversas das suas mensagens referentes ao reino dos céus. Então isso só mostra uma coisa: a importância de buscarmos o reino dos céus. E talvez seja uma coisa que nos tempos atuais da igreja, as pessoas não estejam tão preocupadas, mas deveriam estar. Deveriam estar preocupadas com o reino dos céus, com a vida eterna. E muitas vezes, nas nossas preocupações cotidianas, nós acabamos esquecendo disso. Esquecendo da importância da vida eterna. Esquecendo da importância do reino dos céus. Esquecendo da importância. E Jesus, quando é perguntado sobre isso, quem é o maior? Qual de nós será o primeiro-ministro? Com um reino temporal. O reino dos céus não é temporal. O reino dos céus é algo eterno. A igreja, eu sempre lembro, a igreja não é o reino dos céus. Não tem igreja perfeita. A igreja é a manifestação do reino dos céus. Nós somos aqueles que manifestam o reino dos céus, mas nós não somos o reino dos céus. Nós manifestamos ele. E muitas vezes há essa preocupação, né? Eu lembro quando se falava muito da volta de Cristo, alguns tinham preocupação do galardão, da coroa, da pedrinha na coroa, né? E tantas coisas mais, né? Como que vai ser, aonde eu vou morar. Uma coisa a palavra de Deus deixa clara: Jesus tem preparado mansões celestiais para aqueles que creem, né? E com certeza você não vai precisar pagar aluguel. Com certeza você não vai precisar pagar IPTU. Né? Com certeza você não vai ficar pagando impostos. Não é um lugar assim. Né? Mas é um lugar de bênção. E havia ali uma criança, e Jesus pega essa criança e traz no meio dele. E ele dá algumas coisas, alguns aspectos daqueles que estarão lá. Não sei se você pegou aí na mensagem, mas primeira coisa, ele fala: se vocês não se converterem. O primeiro passo é uma conversão genuína. Eu estava indo para um caminho, eu vou para outro. Isso é conversão. Eu estava indo para o inferno, eu agora me direciono para o céu. Eu estava indo para uma vida de pecados, agora eu busco viver uma vida santa. Então isso é converter. É até que nós estávamos falando na nossa escola dominical, vida nova, novos hábitos. E essa escola dominical de hoje, ela falava muito sobre vários pecados ou várias atitudes que nós devemos deixar para trás. Eu lembro alguns aqui: da prostituição, da mentira, da maledicência, da inveja, do palavreado, né? Da língua torpe que ele fala, e várias outras coisas que ele vai falando. Tinha uma lista lá em Coríntios, tinha uma lista em Colossenses, tinha uma lista em Gálatas. Tem essa lista, né? E você pode ver, são tantas coisas. Em Gálatas fala dos pecados da carne. E ele fala que a gente precisa deixar essas coisas para trás, para ter uma nova vida em Cristo. Então, dentro disso tudo é se converter. A primeira coisa desse trecho não é ser como uma criança. A primeira coisa que ele está falando, que as pessoas que vão entrar no reino dos céus, em verdade, se não se converterem, não entrarão. Vivendo uma nova vida, né? Novos hábitos. Aquele que buscava o pecado, hoje busca uma vida santa. Aquele que era mentiroso, fala a verdade, né? E assim por diante, vivendo isso. Outra coisa que ele fala aqui é não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus.
Se tornar como o reino, entrar no reino da graça é tornar-se uma pequena criança. Quais são os aspectos de uma pequena criança? Uma pessoa humilde de coração. Humilde de coração. Pessoa que está disposta a aprender. Uma pessoa que é dependente. Totalmente ignorante e desamparado. Nós somos ignorantes quanto às coisas do mundo por vir. Eu muitas vezes consigo pensar naquilo que eu vejo, ou naquilo onde eu estou ali fixado. Mas e um mundo que eu nunca pisei? Um mundo que eu não sei. Então é importante nós pensarmos inteiramente dependente do seu Pai, que está no céu para suprir todas as suas necessidades. Com o tempo na vida a gente vai se tornando independente, mas todo mundo que já foi pai, mãe, sabe que tem um tempo que é totalmente dependente, e se não for assim, dificilmente sobrevive, totalmente dependente em tudo, sabe? E ele fala aqui como uma criancinha. É interessante falar uma criança, não é uma criança, porque criança em alguns aspectos hoje já tem a sua independência, mas como uma criancinha, que é totalmente dependente, ao mesmo tempo desamparado, nesse sentido, para que Deus possa suprir todas as suas necessidades. Aqueles que vão entrar no reino dos céus são dependentes de Deus. Aqueles que vão entrar no reino dos céus são aqueles que realmente se converteram. Aqueles que vão entrar no reino dos céus são aqueles que buscam uma nova vida. Aqueles que vão entrar no reino dos céus são pessoas humildes de coração. Humildes de coração. Desses é o reino dos céus, sabe? A não ser que se converta das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Mude inteiramente o seu interior, renovando ele a imagem de Deus. Ninguém poderá entrar nesse reino de glória. Toda pessoa precisa se converter nessa vida para entrar na nova vida. Nessa vida. Não é numa outra, não é no purgatório, não é em outro lugar, é nessa vida. Precisamos nos converter nessa vida para entrar numa nova. E sermos como uma criança. Sermos como uma criança. Ao mesmo tempo, ele está falando de um mundo de pedras e tropeços. Aí que eu entro o tema dessa mensagem. Cuidado com as ciladas. Primeiro, há muitas ciladas nesse processo. De achar que se eu estou exteriormente bem, eu não preciso tratar o meu interior. Eu preciso. O mais importante é o meu interior, né? Não é o meu exterior. Meu exterior vai ficar aqui no pó. Mas o meu interior, a minha alma, espírito, eu preciso cuidar. O espírito volta para Deus e a minha alma precisa ser salva. A minha alma precisa ser salva. Eu preciso. Primeiro há um processo nesse. Mas também há um processo, nesse processo de tomar cuidado. Tanto com aqueles que nos fazem tropeçar, quanto para nós não sermos pedra de tropeço para ninguém. Eu preciso tomar um cuidado com as ciladas. Semana passada eu falei aqui de tomar cuidado até com coisas boas, né, pastor? Tem muita coisa boa que está afastando muita gente de Deus. Tem muita coisa que é, muitas vezes, insignificante, que acha que não atrapalha nada, mas atrapalha a nossa vida com Deus, a nossa vida com Jesus. Leva o nosso tempo que a gente podia dedicar para Deus e não dedica. Não são coisas ruins, não são pecados, mas nos leva. Mas aqui ele está falando de tropeço realmente.
de pessoas intencionais que fazem os pequeninos tropeçar, e de também pedras de tropeço para a nossa vida. E ao mesmo tempo também tomar cuidado para nós não sermos essas pedras de tropeço. Não desviar as nossas vidas do reto caminho. Não se embaraçarem no processo e nos tirar do foco de uma vida com o Senhor. Ai daqueles que estão pedra de tropeço. Eu posso ser uma pedra de tropeço para uma pessoa se eu conheço a verdade e eu não levo a verdade para ela. Ela absorver a verdade ou não é outra coisa que não me diz respeito. Mas diz respeito ao coração dela, à sua mente, à ação do Espírito Santo. Mas eu conhecer a verdade e não transmitir essa verdade a quem eu conheço ou quem convive é uma coisa complicada. Eu posso me tornar uma pedra de tropeço assim. Aí a pessoa mais lá para frente falou, pô, mas você sabia disso e não me falou. Daí você fala, mas não me perguntou. Não me perguntou. Muitas vezes tem pessoas que não vão perguntar, mas a sua alma está perguntando, sabe? Muitas vezes até os olhos estão perguntando, sem ela falar com a boca, que precisa de Jesus. Quantos alunos que eu tenho não precisam de Jesus? Quantos professores? Os professores passaram 2 anos muito difíceis. Quantos professores não precisam de Jesus? Estão sobrecarregados. Eles já levavam o seu trabalho para dentro de casa. Mais de 2 anos, e alguns continuam, levaram todas as suas classes para dentro de casa. Muitos estressados, sobrecarregados, muitos já sofrendo, né? Professores de vários colégios que eu dou aula pedindo licenças para cuidar um pouquinho da saúde, sabe? De processos, sobrecarregado. Isso é uma profissão, mas quantas profissões não tem isso? Já sempre teve esse processo. Não que essa não teve, né? Quantas vezes você vê imagem, por exemplo, eu sou das duas, né? Quantas vezes você vê lá a imagem, um senhor já ali parecendo os seus 70 anos, e ele fala, prazer, pastor, 32 anos. O cara acabadão. Aí vê lá professor, né? Professor lá, uma imagem também de 70, 80 anos, prazer, professor, ali 40 anos. Né? São várias. Sabe? Porque é assim. É assim a nossa vida. Né? E vai acumulando, né? Do mesmo modo que várias profissões vão acumulando trabalho, também vai. Né? Você dá aula num lugar, aumentou a classe, e não aumenta uma, né? Aumenta várias aulas na semana. E assim você vai dando. Né? Tem uma escola que há 4 anos atrás, eu dava 3 aulas na escola. Passou 4 anos, estava dando 21. Que vai aumentando, né? Vai aumentando a sala, vai aumentando, e vai assim. E é difícil, né? E é um processo. E nos trabalhos de todo mundo também. Muitas vezes vão ampliando. E nesse processo a gente precisa, às vezes, algumas vezes, falar assim, aprender a dizer não, né? Não, eu não suporto mais isso. Né? Está prejudicando. Porque tem algumas coisas na nossa vida que não tem como a gente recuperar, e uma delas é saúde. Né? Se a gente perder a saúde numa área, dificilmente a gente recupera. Então a gente tem que pensar em tudo. Às vezes também família. Quem perde um filho, perde um esposo, perde uma esposa, você dificilmente recupera.
Então, a importância de nós darmos valor àquilo que tem valor na nossa vida e cuidar desse processo. E aqui Jesus está falando, ao mesmo tempo de evitar os tropeços, cuidar também. Cuidar desses pequeninos, cuidar da nossa vida, cuidar de cada um de nós, evitando o mal, conhecendo a verdade. Como eu falava na escola dominical de novos hábitos, para ter novos hábitos, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso dedicar em oração, eu preciso ter comunhão com pessoas que têm hábitos novos. Por isso que a importância, né, até nesse processo, né, de final da pandemia, de nós voltarmos os hábitos cristãos, voltarmos para a casa de Deus, voltarmos para as nossas disciplinas espirituais, voltarmos para buscar mais a presença do Senhor, para nos alimentarmos e nos fortalecer. E não é porque vai acabar a pandemia que o mundo vai ser melhor do que era antes da pandemia. Talvez ele possa ser bem pior e bem mais difícil. Não são só os estudiosos da época e do tempo, como eu, que sou historiador, que está falando que os próximos anos serão mais difíceis. Mas os teólogos, os cristãos, né, sabem que os próximos anos estão sendo mais difíceis. A Alessandra estava falando agora no começo, aqui conversando, falando, hoje a perseguição está aumentando em vários lugares do mundo dos cristãos. Vários lugares. E não é só uma perseguição de morte, de afetar a sua vida, mas uma perseguição também mental. Perseguições ideológicas. Perseguições que afetam a sociedade como um todo. E até perseguições aos princípios bíblicos da palavra de Deus. Ontem falávamos do casamento, para a pessoa que casou, né? Uma das coisas importantes é que o casamento ele tem princípios. Uma das coisas, ele é monossomático. As duas pessoas se tornam uma só carne. Uma só carne. E a importância de entender isso. Ao mesmo tempo, ele é heterossexual. Né? Entre pessoas de sexos diferentes. Outra coisa, ele é monogâmico. Né? É de um esposo com uma esposa, de uma esposa com um esposo. E é importante, alguns princípios, tem muitos outros do casamento, mas é importante sempre lembrar isso. Que alguns estão esquecendo o valor da família, a importância da família. Tem gente hoje em dia que acha que nem deve ter família. Sabe? Então, esquecendo princípios bíblicos da palavra de Deus. E isso pode se tornar uma pedra de tropeço. Não ensinar valores e princípios pode se tornar uma pedra de tropeço, tanto para os nossos filhos quanto pessoas que nos conhecem. Quando a pessoa sabe que a gente é cristã, né, não interessa como nós vivemos, mas ela sabe que a gente é cristã e ela vai sempre tentar conversar com a gente querendo saber algumas coisas, querendo conhecer, sabe? Eu ando de bicicleta com os meus amigos e muitos perguntam sobre várias coisas. E muitos deles não são cristãos. E a gente vai conversando, né? Olhando para frente, olhando para tal, conversando. Na hora que dá para andar dois, a gente vai falando e conversando. Nas escolas, os intervalos, até na troca de professor. Acho que quinta-feira, sem ser essa outra passada, eu falei, na troca de professor, uma professora chegou chorando e agradecendo o devocional que a gente manda toda manhã. Eu não mando para ela vê lá no meu status, lá no WhatsApp. Muita gente me replica o meu status e devolve. Obrigado por essa palavra hoje, Deus abençoe. E ela falou, obrigado, aquela palavra foi uma palavra de sabedoria, né, que eu falei, pastor, uma palavra de sabedoria. E ela falando, chorando, que ela precisava ter mais sabedoria para decidir até algumas coisas. Sabe?
E às vezes numa troca de professor, às vezes numa sala de reuniões, em qualquer lugar é oportunidade. Esses dias eu estava falando no hall do meu prédio com uma pessoa, e ela pediu para orar por ela. Falou, você pode orar por mim? Eu estou com uma dificuldade. Sabe? É andando o que Deus vai fazendo. E a gente vai ajudando a enfrentar essas ciladas. Aqui parece que os próximos versículos ele fala de ciladas da nossa própria vida, do nosso interior, dos nossos próprios desejos. Uma das coisas também que eu falei de novos hábitos é dos nossos desejos. Ele fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da soberba, do orgulho, né? E ele fala de cuidar, ó. Se a tua mão ou seu pé leva você a pecar, corte e joga fora, pois é melhor entrar na vida manco ou aleijado do que... Você viu que interessante isso? Sabe que por muitos anos essas pessoas que tinham alguma deficiência, algum problema, eram tidos como uma pessoa que merecia ficar separado, era tido como uma pessoa que tinha alguma dificuldade até espiritual. E você vê que se você lê a palavra de Jesus conhecendo a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus nunca fala isso. Aqui está falando que é melhor entrar, né, manco, aleijado, sem o pé, sem o olho, sem algo. Então Jesus está falando, a palavra de Deus ela não se contradiz. Que essas pessoas nunca foram excluídas do reino dos céus. Que era melhor entrar sem alguma coisa do que entrar com o coração, do que tentar entrar com o coração imundo, porque não vai entrar. É interessante isso. Aqui é um princípio, né? Que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus apenas não deixa entrar no seu reino pessoas que têm um coração imundo. Mas aqui, ó, ele está falando, melhor seja isso. E nesse processo, se o mais querido prazer, a mais amada e útil pessoa, afastam ou embaraçam você no caminho, você precisa deixar isso. Você precisa deixar isso para fora, deixar isso para trás. Tem um outro trecho que fala isso lá em Mateus 5, 29, se o teu olho direito leva a tropeçar, arranque, joga fora, pois é preferível perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita faz você tropeçar, corte e joga fora, pois é preferível perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado fora. Afaste-se de qualquer coisa, seja ela valiosa ou útil para você, se não puder evitar o pecado. Tem coisas que parecem ser boas, tem coisas que parecem que podem nos ajudar em alguma coisa, mas se você vai viver com ela, mas pecando, a palavra de Deus está falando assim, é melhor você se afastar. Seja um bem, seja alguém, ou seja algo seu. Você precisa vencer. Um desejo, uma paixão, algo que você não consegue viver sem pecar. Jesus está nos ensinando que nós precisamos largar algumas coisas para alcançar o reino dos céus. Isso se chama abnegação. Eu nego algumas coisas para conquistar outras, sabe? E eu preciso. Porque tem muita coisa que parece ser boa, mas se isso me leva a pecar, corte fora até mesmo a mão direita, se o seu temperamento é tão volúvel, a ponto de não ser capaz de controlá-lo, para não ferir o próximo. Arranque os seus olhos, se de outra maneira não é capaz de evitar cobiçar alguma coisa ou alguém, né? Arranque. Você não consegue deixar de olhar e cobiçar, né?
você precisa ou viver afastado, ou sair, ou cuidar. Às vezes até cuidar por um tempo. Essa palavra é forte, arrancar, mas é no sentido de arrancar da nossa vida. Eu preciso parar de conviver nesse lugar, porque nesse lugar eu não consigo deixar de ir e não pecar. Eu preciso parar de andar com essa pessoa, porque essa pessoa está me influenciando para o pecado. Eu preciso parar de andar com esse, porque esse está... E esse, sabe quem sou? É aquela mesma pessoa que quando eu acordo eu olho no espelho. Sou eu. Aí você fala, mas pastor, como que eu vou deixar de andar comigo mesmo? Aí eu vou me policiar. Eu vou ver, isso aqui está gerando isso na minha vida. Então eu vou arrancar isso da minha vida para eu conseguir viver sem pecado. Eu vou me policiar. Se eu ficar assistindo muito disso aqui, o meu pensamento vai para um outro lugar e afasta de Deus. Então eu vou deixar de assistir isso. Se eu estiver fazendo isso aqui, daqui a pouco eu estou praticando esse pecado. Então eu vou parar um pouquinho. Esse dia foi interessante no futebol. Eu conversei com um menino e falei, você está muito nervoso. Você precisa estar mais calmo. Cara, você está gritando com o time adversário, você está gritando com o seu time, você está gritando com o outro, você está explodindo. Você precisa se acalmar. Aí, faz uma semana, o pessoal falou assim, você não está gritando, cara, você é zagueiro, você não está gritando, meu. Ele falou, não, eu estou me cuidando. Eu estou parando de gritar um pouquinho para tentar me controlar. Porque eu estava explodindo demais. Está se policiando, está tentando. Vou jogar por um tempo quieto para eu conseguir, talvez, dar um grito na hora certa. E não ficar gritando com o outro. Mas estava gritando, discutindo. O lance era lá na frente, estava pedindo falta lá na frente. Nem está vendo, meu. Sabe? 100 metros de distância, está vendo? Não, eu vi. Não viu. Não viu, está difícil para a gente ver de perto. Não está vendo. Então, aí, sabe, são coisas simples da nossa vida que a gente vai. Então, decidiu não gritar nem para um no outro, está prejudicando um pouquinho o time nesse momento, mas está sarando o seu coração, está sarando a sua vida. E Gamarra não gritava, não batia em ninguém, foi por muitos anos considerado o melhor zagueiro que jogou no Brasil. Pessoa que sabe controlar. O outro lá ontem meteu a mão na bola e foi considerado o melhor do jogo, não fala nada. Thiago Silva, meteu a mão na bola e foi considerado o melhor do jogo, sabe controlar. Controlou o momento de um erro e melhorou nos outros. São algumas coisas da nossa vida. São coisas assim, dei o exemplo do futebol, mas tem muitos outros exemplos que eu posso me controlar e me ajudando, sabe? Aquela pessoa que fica respondendo tudo, daqui a pouco está respondendo grossamente, sabe? Controlar. Minha esposa fala uma coisa assim, tem coisa na nossa vida que a gente precisa escolher as batalhas certas para lutar. Não precisa entrar em toda briga, não precisa entrar em toda batalha, não precisa entrar em toda discussão, Porque senão você acaba sendo a pessoa chata, irritante, crítica. Pessoas não precisam. E isso vai ajudando a controlar os nossos temperamentos. Cuidando do tropeço. Vocês entenderam? As ciladas nem sempre vêm de fora. Tem gente que gosta de culpar o outro, culpar as outras pessoas pelos seus problemas. Mas muitas vezes, se você começar a olhar para si e ver que a maioria dos problemas está relacionada a você, até como você reage a eles. A maioria. Sabe? E a maioria, muitas vezes, também dos sentimentos, problemas, muitas vezes são coisas que a gente leva que a gente não devia levar para a nossa vida. Problemas nossos e problemas dos outros. Eu posso ajudar alguém, sempre cooperar, sempre ser uma pessoa proativa, sempre ser uma pessoa que pensa no próximo. Mas alguns problemas são problemas das pessoas. E a gente deve ajudar as pessoas e não levar os problemas das pessoas para a nossa vida.
Não é assim que o psicólogo faz? Não é assim que o terapeuta faz? Se ele for levando todos os problemas dele para dentro de casa, daqui a pouco ele não consegue mais atender ninguém, porque ele está cheio de problemas. Eu preciso me cuidar. Em alguns momentos da pandemia, eu falei para algumas pessoas assim, você precisa se cuidar. Porque se você não se cuidar, daqui a pouco você não vai conseguir ajudar ninguém. Você não vai conseguir ajudar seus filhos, você não vai conseguir ajudar seu esposo, você não vai conseguir ajudar sua esposa, você não vai conseguir ajudar seus pais. Se você não se cuidar, você não vai conseguir. Se você estiver direto nos problemas dos outros, daqui a pouco você está doente e você não está nem conseguindo mais ajudar os outros. Sabe? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Cuidar de você, cuidar do outro e ter um relacionamento saudável com Jesus. Com Cristo, amém? Queria deixar essa palavra para vocês, irmãos. Que vocês possam enfrentar. Que vocês possam, mas que vocês possam desejar o reino dos céus. Eu alcanço aquilo que eu desejo. E eu preciso buscar esse reino. Eu queria abrir esse momento, se você quiser orar aí onde você está, dobrar os seus joelhos, ou quiser vir aqui ao altar, eu quero colocar a minha vida, eu quero colocar a minha família, eu quero apresentar a vida de alguém, eu quero apresentar a salvação de alguém. Eu queria convidar você, quer vir ao altar, pode vir aqui, dobrar os seus joelhos, mas se você quiser, aí onde você está, também dobrar os seus joelhos e estar, fique à vontade. O altar é um lugar, ouviu essa palavra tocou o seu coração, eu quero chegar aqui, quero buscar mais a Deus nesse momento. Vamos fazer isso, vamos ter esse momento de oração, ter esse momento de busca. Você pode aí, onde você estiver, e o altar está aberto também para quem quiser chegar ao altar do Senhor e ter esse momento na presença de Deus também. Senhor Deus maravilhoso, Pai, bendito, poderoso, santo, Deus de toda a terra. Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude, Pai, a viver uma vida que te agrada, convertida, santa, e que busca ter um coração como dessas crianças, ó Deus, um coração temente ao Senhor, um coração dependente do Senhor, um coração que ama o céu, que ama o teu reino, que ama a tua presença. Ó Espírito Santo, venha, Pai, com poder, com graça, derrame a tua presença sobre as nossas vidas no teu altar, Senhor. Que o teu Espírito, que o teu poder, que a tua graça venha se manifestar em cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor, de maneira especial, abençoe as nossas famílias. São tantas as preocupações que nós temos nos dias atuais. Preocupações não só com o crescimento, com a saúde dos nossos filhos, mas com aquilo que eles vão aprender, com aquilo que eles vão viver num mundo tão difícil, Pai. E clamamos para que o Senhor guarde cada um dos nossos filhos na tua presença. Que o Senhor derrame sobre eles a tua graça, a tua sabedoria, o teu amor, a tua proteção. Coloque os teus anjos na casa dos teus filhos, Pai. Vivemos dias tão perigosos, tantas coisas, Senhor. Proteja na rua, nos semáforos, nas entradas e saídas das suas casas, nas entradas e saídas dos seus trabalhos. Livra o Senhor, guarde os seus bens, que com tanto suor, tanto trabalho, seus filhos têm conquistado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, também, ó Pai, no nosso coração, a purificar o nosso coração, a viver de acordo com a Tua palavra, a buscar uma vida santa, com novos hábitos, de uma jornada cristã saudável, de uma jornada cristã abençoada na Tua presença, Pai. Que o Teu poder e a Tua presença se manifestem em cada lar, nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém.